Você já se perguntou por que os salões do Velho Oeste eram mais temidos do que os desertos ao redor? Seria por causa dos pistoleiros, dos jogos de cartas, das brigas sangrentas? A resposta é mais simples e mais brutal. Os salões eram espelhos da sociedade selvagem que os construía. Tudo o que o mundo queria esconder se reunia ali dentro. No cruzamento de 3 trilhas poeirentas e uma ferrovia inacabada, havia um vilarejo sem nome cravado entre a fome e a sorte. Era o tipo de lugar onde ninguém chegava por acaso, e quem chegava raramente partia ileso. No centro da vila, o edifício mais vivo e mais perigoso não era o banco nem a igreja, era o saloon. Chamavam-no de The Dust Lantern. A luz que pendia na varanda da frente era mais fumaça que chama, mas era suficiente para guiar os que vinham cambaleando de longe. Às vezes bêbados, às vezes feridos, às vezes com os dois. Dizem que o primeiro a cruzar suas portas foi um homem chamado Julian. Não tinha sobrenome, apenas cicatrizes. Chegou montado em um cavalo preto e usava botas emprestadas de um cadáver. Estava faminto, mas pediu uísque. Quando perguntaram seu ofício, respondeu: "Qualquer um que me mantenha vivo mais um dia." Foi contratado como segurança do saloon naquela mesma noite. O proprietário era um ex-ferroviário chamado Silas, alto, magro, com os olhos de quem já enterrou mais amigos do que lembra. Ele não servia apenas bebidas, servia esquecimento. Por moedas, por tabaco, por histórias contadas com lágrimas. O balcão era feito de tábuas tortas e os espelhos estavam rachados, mas ninguém se importava. Naquela terra, a estética era o que menos importava. A primeira mulher a trabalhar lá foi Aline. Seus cabelos tinham sido dourados um dia, antes de virarem poeira e suor. Era chamada de Moça da Mesa Vermelha, porque sempre voltava ao mesmo canto para servir e ouvir. Nunca dançava, nunca se despia. Mas escutava tudo, e isso valia mais do que ouro. Aline sobreviveu a 3 donos de saloon e 2 incêndios. Dizia que a única coisa que não mudava era a dor servida em copos pequenos. Às sextas-feiras, as mesas eram empurradas para o canto e um piano desafinado tentava animar a multidão. A música não escondia os gemidos do andar de cima, nem os gritos de quem perdia tudo no pôquer, mas dava ritmo à decadência. Homens com os dedos amputados, mulheres com os dentes lascados, crianças escondidas sob o alçapão, todos faziam parte do cenário. Uma noite, um médico chegou à vila. Chamava-se André, mas ninguém usava nomes próprios por muito tempo naquele lugar. Trazia consigo uma maleta de couro e ideais demais. Na primeira semana, tentou impedir uma briga. Na segunda, costurou o rosto de um cliente com linha de pesca. Na terceira, bebeu até cair e acordou como barman assistente. Não era que desistira. Era que entendera. O The Dust Lantern não era apenas um bar, era um organismo vivo. Respirava fumaça, sangrava na porta da frente e sonhava com liberdade, embora jamais a alcançasse. Naquela época, o calor era tanto que os espelhos transpiravam. Os corpos cheiravam a cavalo, pólvora e carne fermentada. O uísque era diluído com querosene. As prostitutas sorriam com os olhos, mas o resto do rosto havia desistido. Ainda assim, havia beleza naquela selvageria. Uma beleza crua, indomável. Como o som de uma garrafa quebrando em câmera lenta. As regras eram poucas. Não roube do balcão, não toque nas moças sem permissão e nunca, jamais, olhe nos olhos do pianista. Ninguém sabia por quê, mas todos obedeciam. Durante as tempestades, o bar se tornava um refúgio. A madeira estalava, as janelas vibravam e a luz da lanterna piscava como o coração prestes a parar. Mas ali dentro, entre gritos abafados e passos incertos, todos fingiam que estavam seguros. Afinal, não havia escolha. O saloon era o último abrigo antes do abismo. Os rumores diziam que o porão escondia corpos, outros diziam que escondia ouro, mas o que mais se escondia naquele porão eram promessas, de amor, de vingança, de fuga, nenhuma delas cumprida. O xerife da cidade nunca entrava ali. Quando precisava de algo, mandava recado.
O motivo? Certa vez tentou prender um jogador armado. Terminou com 3 costelas quebradas e uma tatuagem involuntária no braço. Aqui, a lei é o medo. E ainda assim, o Dusty Lantern não era só escuridão. No canto dos fundos havia uma mulher chamada Clara. Vendia flores secas e lia cartas com mãos trêmulas. Dizia que as flores absorviam a dor do ambiente. Não vendia para homens bêbados, só para mulheres tristes. Elas sabem cuidar das raízes, dizia. Numa manhã gelada, quando o salão parecia ter enfim sido abandonado, chegaram 2 crianças, gêmeas com roupas esfarrapadas e olhos grandes demais para o rosto. Procuravam a mãe, uma mulher que trabalhara ali anos antes. Silas não disse nada, apenas apontou para o quadro pendurado sobre o balcão. Uma mulher loira com vestido vermelho, segurando as mãos de 2 meninas. Aline havia partido, mas deixara sua marca. E naquele momento o salão parou. Não por luto, mas por memória. O tempo passou, como sempre. Novas caras, novas garrafas, novos silêncios. Mas o que se contava ali dentro seguia igual. Histórias de sobrevivência contadas entre goles e gemidos. Porque no Velho Oeste, os salões não eram lugares de festa. Eram trincheiras. E cada copo virado era uma tentativa de esquecer que, do lado de fora, o mundo era ainda pior. Viver em um salão do Velho Oeste não era apenas arriscado. Era praticamente uma sentença diária de alerta constante. Em regiões como o território do Novo México, Nevada e partes da Califórnia, entre os anos de 1850 até o final da década de 1880, os salões eram centros de encontro social, mas também de tensão permanente. Entrar ali exigia mais do que coragem. Exigia instinto de sobrevivência. A primeira impressão era enganosa. Quem via o ambiente pela porta principal, com mesas espalhadas, uma garrafa no balcão e uma trilha de piano rústico ao fundo, talvez pensasse se tratar de um ponto de convivência. Mas bastava observar por alguns minutos para notar os sinais. Homens com dedos amputados, cicatrizes mal curadas, armas visíveis na cintura, olhares desconfiados até entre conhecidos. Era um cenário onde cada gesto podia desencadear um confronto fatal. Brigas por bebida eram comuns. Mas as mais perigosas nasciam do jogo. O pôquer era rei, e trapaça era punida com chumbo. Em muitos estabelecimentos, como em pequenas vilas do Kansas e do Colorado, os proprietários mantinham baldes de serragem para absorver o sangue no chão, tamanha a frequência de confrontos. A regra não escrita era simples. Quem sacasse mais rápido, vivia. Não importava se a acusação era verdadeira ou falsa. As armas não eram só símbolo de poder, mas de defesa imediata. Colt, Remington e Smith & Wesson eram nomes tão comuns quanto farinha ou pregos. Em 1873, a Colt Navy se popularizou entre civis exatamente por sua leveza e resposta rápida. Era o tipo de revólver ideal para quem precisava reagir a um ataque do outro lado da mesa em menos de 2 segundos. E a violência não era limitada a tiroteios. O corpo sofria com as condições extremas do próprio ambiente. O calor durante o verão fazia com que a madeira dos salões literalmente estalasse, enquanto os clientes suavam sob roupas grossas, botas pesadas e chapéus que raramente eram retirados. Era comum a desidratação provocar desmaios, especialmente entre mulheres que trabalhavam por horas sem descanso, servindo bebidas ou entretendo clientes no andar de cima. Ferimentos por faca, socos com copos quebrados e quedas violentas em escadas estreitas compunham a rotina de qualquer estabelecimento que durasse mais do que uma estação. Os banheiros inexistiam ou eram improvisados em barrancos próximos, o que levava a infecções constantes. As doenças de pele, como sarna e erisipela, proliferavam silenciosamente. E quando alguém adoecia? A ausência de profissionais de saúde em cidades recém-formadas era um agravante brutal. Muitos salões se tornavam enfermarias improvisadas. Uma mesa de bilhar era coberta com lençóis puídos, e ali se realizavam amputações ou curativos apressados, geralmente sob o efeito de álcool ou ópio. Em 1877,
Registros do Arizona mostravam que a mortalidade por infecções simples chegava a 50%, especialmente entre ferimentos causados por balas. Mulheres enfrentavam um tipo diferente, mas igualmente devastador, de violência. Não apenas física, embora ela fosse constante, mas também psicológica e social. Elas eram expostas ao risco de assédio constante, muitas vezes por homens embriagados que confundiam presença com consentimento. Como não havia proteção institucional, a única defesa era formar alianças internas. Mulheres protegiam outras mulheres. Trocar olhares era suficiente para identificar o perigo. E mesmo os que não frequentavam o andar superior, onde se praticava o sexo comercial, não escapavam dos efeitos das doenças venéreas. A sífilis, conhecida na época como doença lenta, era uma das principais causas de morte entre trabalhadores dos salões, inclusive entre clientes. Sem acesso a tratamentos adequados, a maioria tratava os sintomas com soluções improvisadas como enxofre ou mercúrio, o que, em vez de curar, acelerava o envenenamento. A bebida, considerada uma anestesia social, agravava o cenário. Uísque adulterado com querosene, cervejas fermentadas com pão velho e licores misturados com morfina eram oferecidos como atrativos. Em 1882, relatos do Texas indicavam que cerca de 20% dos casos de cegueira permanente estavam ligados ao consumo de álcool tóxico vendido em salões clandestinos. Não se tratava apenas de violência direta, mas de uma estrutura de vida que exigia o sacrifício diário da própria saúde para sobreviver mais uma semana. O clima instável, a ausência de saneamento, a comida contaminada, os animais soltos e os surtos sazonais de febre tifoide completavam o quadro. O curioso é que, mesmo em meio a tudo isso, muitos continuavam a frequentar os salões não por prazer, mas por necessidade. Eles eram o centro de toda a troca econômica, informação e trabalho. Ali se contratava guarda para uma caravana, se descobria sobre emprego em outra cidade, ou se vendia um cavalo em troca de 3 refeições. Recusar o salão significava ser excluído da vida comunitária. Mesmo os mais fortes não escapavam dos impactos. Havia um termo não oficial para descrever os que simplesmente se calavam, deixavam de jogar, de beber ou de brigar. Homem de poeira. Era o que restava depois que a vontade de lutar evaporava. Não era fraqueza, era exaustão profunda. Muitos homens entravam como garimpeiros ou batedores e terminavam como varredores de chão, sem nunca dizer uma palavra. As crianças também faziam parte desse ecossistema. Vendiam charutos, limpavam mesas ou levavam bilhetes entre o andar de cima e o bar. Cresciam vendo corpos feridos, ouvindo gritos noturnos e aprendendo que não havia justiça, apenas sobrevivência. Esse cotidiano brutal moldava a forma como todos se relacionavam. Não havia espaço para promessas, apenas para acordos temporários. A amizade era medida em garrafas divididas. A confiança, pelo silêncio mantido após uma briga. A lealdade, por quem cobria um corpo ao invés de perguntar o motivo. Sobreviver em um salão não era questão de força, mas de adaptação. Era preciso aprender a ler expressões antes que as palavras fossem ditas, antecipar movimentos, medir distâncias e entender que cada noite encerrada com todos os dedos no lugar era uma vitória. Assim, os salões do Velho Oeste se tornaram verdadeiros campos de batalha sociais. Não por escolha, mas porque representavam tudo o que havia de mais cru, direto e essencial no espírito da fronteira. Viver era resistir, dormir era um risco, e permanecer inteiro por mais de um mês era quase um milagre. No imaginário popular, as mulheres dos salões do Velho Oeste aparecem em vestidos chamativos, rindo em meio ao tilintar de copos e ao som do piano. Mas essa imagem, criada por romances e filmes, esconde a verdade. Essas mulheres estavam entre as mais vulneráveis da sociedade. E sobreviver exigia muito mais do que charme. Exigia força, estratégia e, muitas vezes, silêncio. Entre os anos de 1865 e 1890, muitas cidades fronteiriças abrigavam mais homens do que mulheres.
A proporção chegava a 20-1 em alguns assentamentos. Nesse desequilíbrio, surgia a figura da mulher do salão, não apenas como entretenimento, mas como presença indispensável para o funcionamento social do local. Mas nem todas essas mulheres faziam o mesmo tipo de trabalho. Algumas eram chamadas de barmaids, atendentes que serviam bebidas, limpavam o balcão e administravam o caixa. Outras, chamadas de hostesses, conversavam com os clientes, dançavam, participavam dos jogos, mas mantinham certa autonomia sobre seus corpos. Já as chamadas mulheres do andar de cima, muitas vezes chamadas de forma pejorativa como moças da noite, ofereciam serviços sexuais em troca de pagamento ou proteção. É fundamental entender que, para muitas delas, não havia escolha. Muitas vinham de famílias destruídas pela guerra civil, fugindo de abusos domésticos ou expulsas de lares por engravidarem fora do casamento. Algumas sequer sabiam ler ou escrever, e outras foram vendidas ou enganadas com promessas de trabalho como costureiras ou cozinheiras. Uma dessas mulheres era Isabelle. Seu nome verdadeiro era outro, mas ela preferia o que escolhera para si. Chegou a uma vila de mineração com apenas 18 anos e nenhuma bagagem. Trabalhou no salão local como cantora, mas rapidamente foi empurrada para outro tipo de função. Isabelle aprendeu cedo que o valor de uma mulher era calculado pela beleza, obediência e capacidade de suportar humilhações em silêncio. A violência fazia parte da rotina. Clientes embriagados puxavam os cabelos, agarravam braços com força, gritavam, quebravam objetos, e raramente havia punição. Em muitos lugares, o dono do salão não intervia, a não ser que o produto estivesse sendo danificado demais. As mulheres sabiam que denunciar significava perder o pouco que tinham: um quarto, refeições e algum tipo de segurança. Além da violência física, havia o peso do julgamento moral. Mesmo quando se casavam ou tentavam mudar de vida, muitas não eram aceitas na sociedade. Algumas tentaram abrir lavanderias ou padarias, mas eram rotuladas como mulheres de passado impuro. A única chance real de reconstrução era fugir para outro estado e recomeçar com outro nome. E mesmo as que não se envolviam diretamente com a prostituição eram marcadas pelo estigma. Lina, por exemplo, era garçonete. Nunca dormiu com um cliente, mas era tratada como inferior por outras mulheres da cidade. Quando tentava frequentar a igreja local, era ignorada. O peso da culpa recaía não sobre os homens que pagavam, mas sobre as mulheres que tentavam sobreviver. No entanto, essas mulheres criaram seus próprios mecanismos de proteção. Os quartos eram interligados por corredores secretos, usados para fuga rápida. Algumas aprendiam técnicas de autodefesa com facas ou garrafas quebradas. Outras escondiam armas sob as saias. E, acima de tudo, formavam alianças silenciosas. Compartilhavam medicamentos, trocavam informações sobre clientes perigosos, ajudavam a esconder grávidas ou vítimas de espancamento. A solidariedade era mais forte entre elas do que qualquer contrato. Quando uma adoecia, as outras a cobriam no turno. Quando uma desaparecia, alguém se arriscava a procurar. Havia códigos não escritos que protegiam a dignidade entre elas, mesmo em meio à brutalidade do dia a dia. A gravidez era uma das maiores ameaças. Sem acesso a médicos confiáveis ou qualquer tipo de planejamento, muitas recorriam a métodos perigosos para interromper gestações. As que decidiam levar adiante enfrentavam o abandono quase certo. Os filhos de saloon girls cresciam escondidos, levados por freiras, adotados por conhecidos ou criados em silêncio dentro dos próprios salões. E havia também o problema das doenças. A sífilis, o tifo e a tuberculose eram comuns entre as trabalhadoras dos salões. A maioria só descobria quando os sintomas já estavam avançados. Muitas viviam poucos anos após entrar no circuito. E quando adoeciam demais para trabalhar, eram descartadas como móveis velhos, substituídas por meninas mais jovens, mais saudáveis, mais ignorantes. Mas nem tudo era escuridão. Algumas conseguiram mudar seu destino. Amélie, por exemplo,
Usava o dinheiro que ganhava para aprender a ler e escrever com um velho professor aposentado que frequentava o salão nas manhãs de domingo. Com o tempo, passou a redigir cartas para outras mulheres. Mais tarde, usou seus conhecimentos para negociar com comerciantes e abrir uma pensão em uma cidade próxima. Sua casa se tornou refúgio para moças em fuga, uma rede silenciosa que se espalhou por vários territórios. Essas histórias de resistência são fundamentais. Elas mostram que, mesmo em um contexto de opressão constante, havia espaço para a construção de pequenas revoluções. E essas revoluções vinham em forma de palavras sussurradas, cartas escondidas, olhares cúmplices e mãos estendidas quando o mundo desabava. Enquanto os salões eram vistos como fortalezas masculinas de poder, vício e brutalidade, havia dentro deles um outro universo, paralelo e invisível. O das mulheres que sustentavam essas estruturas por dentro, mesmo sendo apagadas da história oficial. Eram elas que mantinham o salão limpo, a bebida servida, os clientes em controle, os corpos vivos. Sem elas, os salões desmoronavam. Essa vulnerabilidade constante, que podia levar à morte em uma única noite, era enfrentada com coragem silenciosa. Nenhuma dessas mulheres era frágil. Elas apenas sabiam que gritar nem sempre era possível, mas sobreviver, sim. Quando se fala em economia, geralmente se pensa em bancos, moedas oficiais e contratos escritos. Mas nos salões do Velho Oeste, entre os anos de 1865 e 1900, as transações financeiras funcionavam segundo regras próprias, muitas vezes invisíveis, mas profundamente eficazes para quem vivia na borda da civilização. Esses estabelecimentos não eram apenas locais de lazer, eram também centros de troca, crédito e negociação. A escassez de instituições bancárias fazia do balcão do salão o substituto mais próximo de um cofre público. Era ali que mineradores depositavam pepitas, que pecuaristas trocavam gado por mantimentos e que homens sem terras apostavam o pouco que tinham em busca de sorte. A moeda corrente nem sempre era o dólar. Em muitos territórios recém-formados, como partes de Utah, Dakota e Montana, a economia era baseada no escambo. Um par de botas valia tanto quanto um mês de bebida. Um saco de café poderia ser trocado por 2 noites de hospedagem no quarto de cima. Fumo, velas, carne seca, sal e até ferramentas eram formas legítimas de pagamento. Essa fluidez monetária exigia confiança. O dono do salão precisava conhecer seus clientes, saber quem podia pagar depois, quem estava mentindo, quem já tinha uma dívida pendente. Era comum manter livros de anotações atrás do balcão, cadernos grossos com nomes, marcas de gado, datas e promessas rabiscadas com carvão. Esses registros não tinham validade legal, mas funcionavam como contratos de honra. O sistema era precário, mas funcionava. Por um motivo simples: todos sabiam que trair um acordo significava perder o acesso à única rede de suprimento e proteção disponível. Não havia leis que forçassem pagamento, mas havia consequências sociais imediatas. Um homem que não pagava o que devia podia ser negado o direito de entrar. Pior, podia ter seu nome espalhado nas cidades vizinhas como trapaceiro, perdendo qualquer chance de conseguir trabalho ou crédito em outro lugar. Além das trocas diretas, havia também o crédito de confiança. Trabalhadores temporários, como caçadores, mensageiros e condutores de carroça, muitas vezes recebiam adiantamentos do salão antes de partirem em viagens longas. Ao voltar, pagavam com parte do que ganhavam. Essa prática era arriscada, mas necessária. Ninguém sobrevivia sozinho. A rede de apoio mútua era a única estrutura econômica funcional fora dos grandes centros urbanos. Os salões também funcionavam como correios e escritórios de negócios. Era comum ver anúncios pregados nas paredes, avisos de compra e venda de cavalos, pedidos de transporte de carga, anúncios de casamentos por conveniência. Ali, onde o papel era escasso, cada centímetro de madeira servia como mural comunitário. Muitos negócios nasciam ali mesmo, entre uma rodada de bebida e outra.
Dois homens trocavam apertos de mão e selavam a venda de um lote de terra. Um criador de cavalos contratava um grupo de vaqueiros para conduzir uma manada. Um jovem sem dinheiro se oferecia como ajudante em troca de cama e comida. Tudo resolvido com palavras, e às vezes com uma rodada paga para selar o acordo. Havia também os jogos. O pôquer e o faro eram mais do que distração. Eram ferramentas econômicas. Homens apostavam posses, armas, até direitos sobre minas. Era arriscado, mas muitos preferiam perder no jogo a vender a dignidade em leilões públicos. E, para alguns, o jogo era a única esperança de ascensão rápida. Essa economia instável criava também figuras peculiares. Um exemplo era Thomas, um homem que não possuía nada fixo, mas era conhecido em 3 territórios como o mediador. Ele não vendia, não comprava, apenas conectava. Sabia onde havia ferramentas sobrando, quem tinha vaga para ajudante, onde encontrar suprimentos abandonados. Em troca, pedia apenas uma refeição e um lugar para dormir. Era respeitado como um banqueiro, mesmo sem nunca tocar em dinheiro. As mulheres também faziam parte ativa dessa engrenagem. Muitas controlavam pequenas redes de troca entre si, trocavam roupas, guardavam remédios, negociavam receitas. Algumas, como a astuta Helene, usavam seus conhecimentos para multiplicar ganhos, vendiam lenços bordados, preparavam infusões medicinais, ensinavam leitura básica. Seus serviços eram pagos com tudo, menos moeda. Mas cada cliente sabia que devia retribuir, cedo ou tarde. E então havia os momentos de crise, quando um incêndio destruía parte da cidade ou quando uma nevasca isolava a vila, o salão virava abrigo e armazém coletivo. Ninguém cobrava bebida, ninguém cobrava cama. Era o momento de solidariedade forçada, onde o lucro cedia lugar à sobrevivência coletiva. Os donos sabiam que, em tempos bons, a comunidade retribuiria. Curiosamente, os salões mais bem-sucedidos não eram os mais luxuosos, mas os mais confiáveis. Um salão que protegia seus clientes, mantinha preços justos e respeitava os códigos não escritos, prosperava. Não precisava de fachada bonita, bastava reputação. No entanto, essa economia paralela não era livre de abusos. Havia agiotas disfarçados de jogadores que emprestavam a juros impagáveis. Havia salões que manipulavam balanças, diluíam bebidas ou roubavam mercadorias de clientes bêbados. E havia os que exploravam mulheres sob contratos invisíveis de dívida eterna. Mesmo assim, para muitos, o salão era o único lugar onde podiam negociar algo. O sistema oficial, com suas cédulas, escrituras e carimbos, estava a quilômetros de distância, geográfica e socialmente. Ali a sobrevivência dependia da capacidade de improvisar, de confiar nos instintos e de manter a palavra dada. Essa lógica de troca e adaptação moldava a mentalidade coletiva. Todos sabiam que, por trás da música e do barulho, o salão era o verdadeiro coração da economia local. E que cada garrafa vendida, cada refeição dividida, cada dívida anotada, era parte de um sistema invisível, mas essencial. A aurora do século XX chegou sem estardalhaço nas pequenas vilas do Velho Oeste. Para muitos parecia apenas mais um inverno rigoroso, mais uma estação de poeira e isolamento. Mas o que poucos entenderam logo de início é que uma era inteira estava morrendo e que os salões, símbolos de resistência e vício, seriam suas primeiras vítimas. Com a chegada das ferrovias, tudo mudou. Cidades que antes levavam semanas para serem alcançadas tornaram-se acessíveis em dias. Novos moradores chegavam com famílias, escolas, igrejas e ideias diferentes sobre o que era decente. E no centro dessa transformação estavam os salões, vistos agora não mais como refúgios, mas como empecilhos à ordem e ao progresso. Esses novos habitantes vinham majoritariamente do leste. Eram comerciantes, professores, homens da lei e mulheres religiosas que carregavam consigo uma visão moralista do que uma cidade deveria ser. Para eles, o salão representava a selvageria, a luxúria e o descontrole, tudo o que deveria ser combatido em nome da civilização. Foi nessa virada
que começou o movimento da temperança, uma campanha moral e política que se espalhou pelos Estados Unidos a partir de 1880. Com o apoio de grupos como a Women's Christian Temperance Union e mais tarde da Anti-Saloon League, milhares de pessoas passaram a exigir o fechamento desses estabelecimentos. Pregavam que o álcool era a raiz da pobreza, da violência e da dissolução familiar. Cidades passaram a aprovar leis locais que proibiam o consumo ou venda de bebidas alcoólicas. Primeiro aos domingos, depois à noite, até que a proibição se estendia por todos os dias. Em alguns condados, era necessário ter uma licença específica, assinada por membros da prefeitura e representantes da igreja, para abrir qualquer negócio que servisse álcool. Em muitos casos, o processo era deliberadamente burocrático ou bloqueado por preconceito. Donos de salões se viram obrigados a adaptar seus negócios. Alguns tentaram se reinventar como cafés, casas de chá ou pensões, mas a maioria não sobreviveu. Os clientes desapareceram, a renda evaporou e a estrutura construída ao longo de décadas se dissolveu em silêncio. Essa transição, no entanto, não foi apenas econômica, foi profundamente moral. Homens que por anos haviam sido celebrados por sua coragem ou esperteza nos jogos passaram a ser apontados como maus exemplos. Mulheres que sustentavam casas inteiras com o dinheiro do salão começaram a ser excluídas da vida pública. A culpa moral foi lançada como um véu sobre todos os que haviam sobrevivido graças àquele sistema. Para muitos personagens dessa era, o conflito foi interno. Não era apenas o mundo ao redor que mudava, era sua identidade sendo desfeita. Elias, um ex-jogador conhecido por resolver disputas sem derramar sangue, tentou abrir uma barbearia. Mas os novos clientes o evitavam, sussurrando que não era confiável. Sua reputação, construída entre acordos verbais e noites longas, agora era um fardo. Clara, que por anos vendera remédios e chás no fundo de um salão, encontrou as portas das farmácias fechadas para suas receitas. Mesmo tendo curado dezenas com seus tônicos, sua falta de formação formal a tornava indesejável no novo cenário. O saber empírico da fronteira dava lugar à ciência validada por diplomas. O conhecimento das mulheres passado de geração em geração era descartado como superstição. Outro fator que acelerou esse fim foi a chegada das leis federais contra o álcool. Embora a lei seca só fosse nacionalmente implementada em 1920, muitos estados já haviam iniciado o processo muito antes. As forças da lei começaram a confiscar barris, fechar armazéns e prender trabalhadores dos salões, mesmo que eles não tivessem cometido nenhum outro crime. No interior, surgiram salões clandestinos, escondidos atrás de lojas ou em porões. Mas eles não tinham mais o brilho de antes. Eram escuros, silenciosos, desconfiados. O espírito comunitário que havia transformado esses espaços em pontos de encontro foi substituído pelo medo. E aos poucos até mesmo os mais fiéis frequentadores deixaram de aparecer. Mas nem todos aceitaram esse fim de cabeça baixa. Alguns reagiram de forma mais combativa. Helena, uma das mulheres mais respeitadas do antigo salão do vilarejo de Westbrook, fundou uma associação de defesa das trabalhadoras expulsas dos salões. Organizou encontros, escreveu cartas a jornais, denunciou hipocrisias. Dizia: fecham nossos salões, mas deixam as mulheres na rua. Chamam isso de progresso? Suas palavras ecoaram em algumas cidades. Em outras foram ignoradas, mas deixaram uma marca. Nem todos aceitavam a versão oficial de que o fim dos salões significava um mundo melhor. Para muitos, significava o desaparecimento de um espaço onde os marginalizados podiam existir, ainda que com dor. A cidade mudava. As fachadas eram pintadas, as calçadas pavimentadas, os sinos da igreja soavam mais alto que os pianos. Mas havia um vazio, um silêncio nas esquinas, onde antes ecoavam risadas, lamentos e histórias. Os salões haviam sido apagados, mas não esquecidos. O dilema moral, então, não era apenas social, era existencial. O que fazer com o passado? Como viver sabendo que o que te sustentou agora te condenava?
Como recomeçar quando suas habilidades, sua experiência e sua identidade eram vistas como relíquias de uma época que todos queriam apagar? Alguns se reinventaram, outros desapareceram. Mas todos, sem exceção, carregavam dentro de si a marca do Velho Oeste, não como um tempo glorioso, mas como uma realidade complexa, cheia de contradições e sobrevivência. Assim terminou a Era dos Saloons, não com explosões, mas com decretos, não com despedidas, mas com exclusões. E para aqueles que viveram tudo de dentro, restava apenas uma certeza: a história que se conta nem sempre é a que se vive. O Velho Oeste raramente termina como começa. Não se despede com tiros ou cavalos galopando no horizonte. Ele some como uma brasa que apaga lentamente, deixando para trás cinzas que contam mais do que o fogo. E os saloons, símbolos dessa época marcada por extremos, carregam em suas ruínas lições que ecoam até hoje, sobre instinto, sobrevivência e escolhas. Durante décadas, esses espaços foram muito mais que locais de bebida e jogos. Eram redutos de esperança e desespero ao mesmo tempo. Lá dentro, alianças improváveis nasciam entre derrotados. Palavras trocadas sob o som de copos batiam mais fundo do que qualquer sermão. E decisões tomadas em silêncio selavam destinos inteiros. Ao longo deste percurso, vimos que os saloons condensavam as contradições de uma sociedade à beira da estrutura. Eles mostravam de forma nua e crua a ausência de ordem oficial e a criação de um código de convivência paralelo, onde confiança era mais valiosa que dinheiro, e um aperto de mão significava mais que um carimbo. A violência, sim, fazia parte do cotidiano, mas ela não era gratuita, era consequência direta de uma vida onde tudo era instável. Em regiões esquecidas pelo poder central, o saloon se tornava o tribunal, o banco e o confessionário. Resolver com as próprias mãos era muitas vezes a única forma de justiça que se conhecia. As mulheres neste cenário não apenas ocupavam espaço, sustentavam o ambiente com sua presença e resistência. Mesmo vulneráveis, foram elas que mantiveram a estrutura emocional funcionando, organizando, cuidando, silenciando agressões e, muitas vezes, se protegendo umas às outras num mundo onde a lei era feita por quem podia pagar por ela. E é impossível ignorar a genialidade da economia informal que surgia ali. Sem bancos, contratos ou advogados, criou-se uma lógica própria de troca, crédito e comprometimento social. Num tempo onde o dólar não circulava com força, era o valor da palavra que mantinha as engrenagens girando. Pode não parecer estável, mas era eficaz. E, principalmente, era humano. Mas, como toda estrutura baseada em improviso, ela não resistiria à chegada da moral institucionalizada. O fim dos saloons não veio pela força, mas pela reorganização do olhar social. O que antes era aceito como necessário passou a ser condenado como imoral. Não houve batalha, houve exclusão. Esse processo, no entanto, não apagou os significados profundos que esses espaços representaram. O saloon era, acima de tudo, um espaço de contraste. Era onde o marginal e o respeitável dividiam a mesma bebida, onde a ferida e a cura ocupavam a mesma cadeira, onde um olhar bastava para mudar o rumo de uma noite ou de uma vida. E isso nos leva à pergunta que não se cala: por que nos fascina tanto o Velho Oeste? Talvez porque ele represente o ponto mais extremo entre o caos e a organização. Uma terra sem promessas, mas cheia de possibilidades. Um lugar onde a identidade era construída pela ação e não pelo sobrenome. Onde todos tinham uma chance, mesmo que pequena, de recomeçar. Onde cada noite podia ser a última, mas também a primeira de um novo ciclo. Esse tipo de liberdade custa caro, e os saloons pagaram esse preço com seus corpos, seus muros e seus fantasmas. Mas não devemos romantizá-los, devemos entendê-los. Eles nos ensinam que estruturas sociais se adaptam à necessidade, que a ética pode surgir mesmo onde a lei não alcança, e que a moralidade oficial, muitas vezes, exclui o que não consegue compreender. O fim dessa era nos mostra também que nenhum sistema é eterno. Quando o discurso muda,
o que antes era aceitável torna-se vergonhoso. Mas isso não apaga o valor do que foi vivido. Ao contrário, desafia-nos a lembrar de forma crítica. Por trás de cada copo servido estava uma história de fuga, perda, reconstrução. Por trás de cada jogo, um desespero silencioso. Por trás de cada mulher de vestido vermelho, uma inteligência emocional que desafiava os limites da época. O legado dos saloons não está em seus telhados, muitos dos quais desabaram. Está nos ecos das vozes que ali gritaram, riram, choraram e resistiram. Está na memória coletiva de uma sociedade que precisou inventar suas próprias regras e que, de alguma forma, sobreviveu a si mesma. Hoje, em ruas pavimentadas e cidades ordenadas, esquecemos que muitos dos direitos que temos foram moldados em cenários informais, em espaços como esses, onde a formalidade não existia, mas a humanidade transbordava. Lugares onde ninguém era completamente bom ou mau, apenas alguém tentando passar o dia. E se há algo a ser levado dessa história, é isso. Nem sempre é preciso seguir regras para ser justo. Nem sempre quem fala mais alto tem razão. E nem sempre o progresso significa apagar o passado. Às vezes, ele só faz sentido quando reconhece de onde veio. O Velho Oeste pode ter desaparecido das paisagens, mas vive nas decisões que tomamos todos os dias, em cada escolha entre a conveniência e a coragem, em cada atitude que desafia normas em nome da dignidade, em cada espaço que acolhe os que não têm lugar. Portanto, da próxima vez que ouvir falar de saloons, lembre-se de que eles não eram apenas bares empoeirados com bêbados tropeçando. Eram arenas da alma humana. E cada canto de madeira, cada garrafa vazia, cada sombra projetada no chão, contava a história de alguém que decidiu não se render. No fim, o Velho Oeste não morreu. Ele apenas trocou de roupa. E se olharmos bem, talvez ainda o encontremos. Nas esquinas, nas entrelinhas ou dentro de nós. E assim, mais um capítulo do Velho Oeste chegou ao fim. Mas quantas outras histórias ainda estão esperando para serem desenterradas nas trilhas da história? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o que há por trás da poeira e da lenda. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue cruzando as paisagens e segredos do Oeste Selvagem. Nos vemos na próxima parada dessa jornada pelas terras esquecidas.